Olá, meu coração, boa noite. Hoje nós estamos com participação especial. De quem? De quem? De quem? Da Ágata, da Ágata. Ela tá com saudade da mãe dela. E aí ela quer participar aqui com a gente. É isso, Ágata? Você gosta de aparecer, Ágata? Então tá bom. Hoje nós estamos indo para a nossa 8ª aula. Eita, já conseguimos fazer 8 dias de imersão de propósito e identidade. E agora nós vamos por um ciclo. Hoje vamos entrar no primeiro propósito 1, tá? Nesse propósito 1, a gente vai ter 6 aulas falando sobre nossa imersão. E o tema de hoje, desse novo módulo, né, que é o módulo 1, a gente vai falar sobre você foi planejado para agradar a Deus. E aqui diz em Isaías 61, o Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Olha que maravilhoso, olha que poderoso isso. Gente, tudo que tá no controle do Senhor é bom e agradável. Aconteceram umas situações aqui em casa e eu tive que mudar, né, a dinâmica das lives. Eu tive que mudar a dinâmica da gravação que eu lançava no YouTube e agora eu vou fazer todos os dias ao vivo com vocês à noite. E tudo na vida coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ele queria que a gente fizesse ao vivo, ele queria que a gente estivesse aqui às 20 horas, às 20h10, né? Na medida que a gente pudesse ir adequando, porque eu estou de plantão, hoje e amanhã, e aí a gente vai se ajustando, tá? Na caminhada, porque é assim com nossa vida, a gente vai se ajustando, na caminhada, a gente dá um passo e ele coloca o chão, a gente se levanta e ele coloca o caminho e assim vai, sabe? Ele vai fazendo o decorrer que a gente faz. Aí a gente fica esperando às vezes outras pessoas, ó, os aviões passando, eles têm que dar o ar da graça, né, gente? E a gente às vezes fica pensando que não tá acontecendo nada. Ah, mas ele não olha pra mim. Ah, mas ele não me vê. Nada acontece na minha vida. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O que você tá fazendo pra ele, por meio dele? O que foi que você se colocou pra fazer? Qual foi o propósito que você foi até o fim? Qual foi o propósito que você disse, eu vou cumprir? Qual foi aquilo que você colocou no seu coração de fazer, mas... sei lá, na primeira dificuldade, na primeira empecilho, você desistiu, você não quer mais, você, não serve pra mim, não é isso mesmo. E aí? O que eu quero te dizer é que se a gente se levantar para fazer algo para o Senhor, vou te dizer uma coisa, Ele não deve a ninguém. Ah, não, isso Ele não faz. Então, hoje nós estamos na nossa 8ª aula, aqui com uma convidada maravilhosa, espero que ela fique bem quietinha, né? E a gente vai ter o tema hoje dizendo assim, planejado para agradar a Deus. Quem foi planejado para agradar a Deus? Eu e você. Quem foi que Deus escolheu, sonhou, Ele já fez planos sobre a sua vida, né? Eu e você. Então, nós fomos planejados. E quando a gente não faz o que Ele planejou, nós estamos indo contra a nossa identidade e estamos indo contra o nosso propósito. É como se a gente estivesse nadando a seco, sabe? A gente estivesse correndo sem chão. É uma coisa bem desconexa. Quando você vê alguém por aí perdido, ele se desconectou da identidade dele, do propósito dele. Quando você vê alguém assim, ansioso demais, preocupado demais, na expectativa demais, fazendo tudo demais, sabe? Quando é muito demais, você pode ter certeza que ele se perdeu. E se quando você vê alguém que não tá fazendo nada, que está vitimizado, que está esperando quando acontecer, que não tá se levantando, ou que bota a culpa em tudo, menos nele mesmo, e acha que tudo tá acontecendo contra ele, você pode ter certeza que ele se desconectou do propósito dele, da identidade dele. Ele se desconectou com a fonte maior de poder, porque a criatura tem que ficar alinhada com o seu Criador. Quando não tem isso, algo errado, algo estranho, algo que não é da vontade dele está acontecendo.
Tá bom? Então o Senhor fala aqui em Apocalipse: tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Fala no Salmo 149:4, o Senhor está contente com o seu povo. E agora eu quero te perguntar, será que ele está contente mesmo com o seu povo? Será que se você olhando para o mundo hoje, você vai dizer, não, Deus está contente com o povo dele? Ele está contente com a obra-prima dele? Você sabia que ele também tem sentimentos? A gente vai falar sobre isso agora. Então, assim, você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou a este mundo, Deus lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Ei, se ninguém ficou planejando, ei, se ninguém ficou feliz, se ninguém esperava que você vinha ao mundo, o Senhor lá do céu, invisivelmente, porque você não vê, ele estava de lá, sorrindo, ele estava feliz, assistindo o seu nascimento. Ele te dá o valor que você precisa. Ele valoriza tudo que você tem. Ele é o seu fã número 1. Ele torce por você, ele te abraça, ele te acalenta e ele te ama. Isso é que é o mais importante. Ele quis que você existisse. E sua chegada, ó, chegou o café, gente, ó. Quentinho que o marido trouxe. É, porque ele também tá aqui na sala. Tem participações especiais de todos os lugares. Aqui desse lado tem Dudinha, ali tem o marido, aqui tem a minha linda princesa Ágata. Só participações especiais. Gente, eu entendo uma coisa. Quando você estiver executando o seu propósito, a sua família, se você tiver família, como casada, né, esposa, ou se você estiver na sua casa com seu pai, com sua mãe, eles também têm que fazer parte do propósito. Não tem como você viver a paz do Senhor, minha amiga, fique à vontade. Você não tem que fugir, sabe? A sua família também tem que estar junto. Eles também têm que fazer parte. Ó, chegou um cafezinho aqui pra mim. Foi o papai que fez. Mamãe acabou de chegar do plantão, né? Então, a gente tem que colocar isso dentro do nosso coração. Que Deus, ele quis que você existisse. Ele quis que eu estivesse aqui nesse tempo. Ele quis. E teve uma frase que me falava muito ao meu coração quando aconteceu a pandemia, o início da pandemia, no primeiro pico da pandemia, porque eu tava dentro do hospital trabalhando, sabe? Eu tava ali vendo toda aquela situação e foi daquele jeito mesmo que falavam na televisão, foi assustador, teve muitas mortes. Gente, foi mesmo. Assim, lógico que uma parte muito maior aconteceu pela mídia, mas sim, teve esses medos nos corredores, teve esse anseio, esse medo da morte, essa preocupação com amanhã, teve sim, teve muito. Mas vi uma frase muito poderosa dentro de mim, que ele dizia assim: será se não foi para este momento que eu te coloquei neste lugar? Será se não foi nesta situação que você está aí? Então, liga muito com o que está escrito aqui, que ele quis que eu existisse. Ele quis que você existisse. A sua chegada lhe deu enorme prazer. Eu falei pra você que eu vou falar que ele tem sentimentos. Que ele fica contente, que ele fica triste, que ele tem ciúmes. Eu vou falar pra você disso. Então ele tem maior prazer com sua chegada à Terra. Quando você toma conta de um ambiente, quando você muda a atmosfera do ambiente, ele se alegra. Quando você traz paz, clareza, quando você traz mudanças, alianças, quando você acolhe, quando você supre alguém com alguma coisa, ele se alegra, ele fica feliz. Então, assim, é muito, muito bom saber que ele está conosco, sabe? É muito prazeroso. Então, Deus, ele não precisava criar você e nem eu. Ele não precisava, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Aí ele fez por satisfação dele e o mundo hoje vira as costas para ele. Tá vendo como é contraditório isso? Sabe, quando as pessoas estão desconectadas do seu chamado, do seu propósito e da sua identidade por causa disso, porque ele criou você, ele não precisava. E aí, do nada, você... E eu acho assim tão poderoso porque ele deixou o livre-arbítrio, sabe? Ele deixou sim a liberdade da gente tomar nossas decisões. Mas, gente, ele
tem satisfação quando ele vê que você está no caminho certo, andando com ele ali, fazendo ali aquilo que ele almeja, ele sonha. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. É para isso que você existe. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da sua vida. O primeiro de tudo é viver para o prazer de Deus, para a satisfação do Senhor. É um dos primeiros propósitos da nossa vida. E eu acho assim que quando nós entendemos plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir, a gente nunca mais vamos se sentir insignificantes. Mesmo que alguém não abrace você, mesmo que alguém não lhe ame na medida que você acredita que deveria, mesmo que o que você fale não seja tão impactante como você acredita que está sendo, mesmo tudo não levando em consideração isso, ele diz para mim e para você. Ele diz, nesse exato momento, e diz esse decorrer do tempo inteiro. O livro sagrado, o livro da sabedoria, fala isso o tempo todo. Mas ele quer reforçar isso com você nessa noite. Ele está dizendo para você que é satisfatório e é maravilhoso quando entendemos plenamente, sabe, o propósito da nossa vida. E ele diz que a gente nunca mais vai se sentir insignificante. Por isso, prova o valor que você tem. Lembra daquele hino? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Esse hino está falando e relacionando essa parte que ele deixa bem explicado na palavra. Essa parte bem fortalecida na palavra de que quando nós entendemos plenamente o nosso valor... Mais um avião passando. O nosso valor, quando nós entendemos o significado disso, nós viveremos plenos. E quando entendemos isso, entendemos a prova, entendemos o valor, entendemos o que nós somos e o que nós temos quando permanecemos nessa aliança com Deus. E eu acho isso muito lindo esse amor e esse cuidado dele. Eu acho isso tão poderoso. Se você é assim, importante para Deus, e se ele lhe considera valioso, o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz, Deus já havia resolvido que nós tornaríamos seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. E aí algumas pessoas ficam chateadas, com raiva, elas não gostam quando a gente fala assim, você quer aceitar Jesus? Como assim? Eu já aceitei, eu já falei em outras aulas aqui sobre isso. Mas não entende que lá em Efésios 1:5 o Senhor diz, por meio de Jesus Cristo, por meio de aceitar Ele como o único Salvador das nossas vidas, por meio dele é que você se torna filho de Deus. E se tornando filho de Deus, você tem uma paternidade, você tem uma herança, você tem um propósito e você tem uma identidade. Mesmo que o mundo aqui te rejeite, ele não te rejeitará, mas precisa aceitarmos ele em espírito e em verdade. Não tem como viver de outra forma. Não tem como eu me conectar se eu não aceitá-lo. Não tem como eu me conectar se eu não declarar. Se eu não falar, se eu não entregar tudo, se eu não pedir perdão, sabe? É necessário, e está escrito em Efésios 1:5, que é por intermédio de Jesus Cristo que nós conseguiremos entender. E nós traremos prazer à sua vontade. E isso é muito lindo. Cada vez que eu descubro mais aulas que eu venho falando com você sobre propósito e identidade, mais eu me apaixono por Deus, mais eu me apaixono por Jesus Cristo, mais eu me apaixono pelo Evangelho, mais eu consigo me ver, mais eu consigo entender o valor meu e o valor de quem está ao meu redor. É muito poderoso porque tira as escamas dos nossos olhos, tira a cegueira, sabe? Tira a surdez e abre a nossa boca, abre nosso entendimento. Abrir a boca, quando eu falo abrir a boca, é abrir o entendimento do que é
o evangelho do Senhor. Então, um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele nos criou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não apenas a suporte. Se você está só suportando tudo, tem alguma coisa errada. Ele quer que você aprecie a vida. Ele não quer que nós tenhamos certeza que vamos partir desse lugar para outro e dizer assim, não, aqui é só um tempo, então eu não vou precisar ter nada. Não, ele quer que você aprecie e tenha sim, mas conectado com ele. Ele não quer que você desconecte com ele. Ele não quer que você tenha só por si só. Ele quer fazer parte disso, porque ele sonhou e planejou com você. E isso é lindo, né? Ele te ama. Ele quer dizer o tempo todo que ele nos ama. Então, ele criou esses sentidos pra gente apreciar, pra gente sentir, experimentar as sensações. Ele deseja que você aprecie a vida. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem. Então, se ele quer que a gente sinta prazer e nós somos a imagem dele, ele também sente. Ele também sente todas as coisas. Você acredita que ele não tá... Ele sente tudo. Quando a gente deixa... Ou quando a gente dá um não pra ele. Ou quando a gente prefere outra coisa do que ele sente. Porque somos imagem e semelhança dele. Se ele deixou a gente com sentimentos, ele também sente. Com frequência, esquecemos que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, é encolerizado, sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Né? Deus ama e sente prazer, exulta, desfruta, até mesmo ri. Você acredita? E há um espírito quando Deus toma uma igreja, toma um ambiente do sorriso, da alegria. Muitos entram numa atmosfera de sorriso, porque se somos imagem e semelhança e ele ri, nós também vamos rir. Então, assim, é importante saber dessas coisas, para saber até onde eu posso ir. Porque muitas vezes a gente aceita o Senhor, mas fica dentro de uma caixinha. Será se eu tô fazendo o que Deus... Será se é isso aqui? E às vezes não vive, só passa, só suporta, não desfruta. E a gente precisa desfrutar. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos falar aqui é dar prazer a Deus, é o que se chama adorar. É uma das coisas. Como eu vou dar prazer ao Senhor? Adorando a Ele. A Bíblia diz, o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Está em Salmo 147. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seria necessário vários livros para abordar tudo que precisamos compreender a respeito de adoração. Mas nesta sessão estudaremos seus aspectos principais. E assim, a adoração, ela nos liga diretamente com o Senhor. A adoração nos faz estar junto do Senhor. A adoração inicia a parte que ele vem conversar conosco. Nós começamos a adorar e ele fala. Nós começamos a louvar e a bendizer, ele vem com a resposta, ele vem quebrando todos os paradigmas, ele vem trazendo conforto, ele vem alegrando, ele vem nos enchendo. Então, assim, é uma coisa que é necessária, importante, a adoração. A adoração é muito mais que música, e muitas pessoas acham que é a música. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. Algumas pessoas acham que é só no louvor. Ah, porque a adoração do louvor hoje foi linda, poderosa. Não, tudo no momento que nós se encontramos com o Senhor é um ato de adoração. Quando a gente está ali na casa do Senhor, é um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudo posterior, ofertar o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso, até mesmo cumprimentar outros adoradores, outros irmãos. Isso também é ato de adoração. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no Jardim do Éden, mas não há nenhuma menção, à música até Gênesis 4:21, com o nascimento de Jobal. Então, se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais tinham adorado. Adoração é muito mais que música.
E a gente tem que aprender isso. Adoração é muito mais. E eu acredito que é mesmo. Adoração que vem do nosso coração quando a gente começa a orar e falar. Adoração que vem dos nossos comportamentos com alguém. Eu acredito que tudo que engloba o momento, a conexão, é uma adoração. Se são oferecidas ao Senhor, em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Então, o meu dízimo é um ato de adoração. A minha oferta é um ato de adoração. Eu adoro Ele em todos os aspectos. Quando eu abraço alguém, ajudo alguém, eu auxilio alguém, eu estou adorando a Ele. Porque eu estou colocando os princípios dEle, os mandamentos dEle, a palavra dEle em primeiro lugar. Eu estou obedecendo, eu estou acreditando que aquilo ali é importante. Aleluias. Para ser sincera, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você do que sobre Deus. Fala mais da sua formação, da sua personalidade, do que sobre o Senhor. Não se apegue. Mas entenda que a adoração em música, ela tem que ser alinhada ao Senhor. Não tem como adorar a Deus falando palavras de baixo calão. Não tem como adorar a Deus falando coisas que vai contra adultério, pecado. Não, gente. Uma música linda que fala de amor, que traz paz, é também algo que Deus ama. Deus não fica olhando essas coisas. Ele quer saber do teu coração. É isso que Ele quer saber. A adoração não é para benefício próprio. Não é por mim. Sabe, não é por nós mesmos, sabe? Quando adoramos, o nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós. Nós queremos agradá-lo porque Ele almeja ser agradado, porque Ele sonhou conosco. E Ele sonha que nós o adoremos, que nós estamos ligadas com Ele. Se você alguma vez disse, não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. Se você foi a um culto, uma oração, um local de adoração, ali uma reunião e o louvor que foi tocado não tocou no teu coração, então ele diz nessa noite aqui pra mim e pra você que nós estamos com motivos errados. A gente tá olhando para lugares que não era pra olhar, a gente tá com foco errado. A adoração não é pra você e nem pra mim, a adoração é para Deus. É para Deus. No capítulo 29 de Isaías fala, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. Ele diz assim, Isaías 29, o povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. Olha como ele vê todas as coisas. A Bíblia diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, mas não é do seu coração. Não é algo que ele criou com intimidade, com a busca, com o compromisso com o Senhor. Não é aquilo que vem de gratidão por tudo, reconhecendo que Ele é o poderoso de nossas vidas. E Ele sabe, porque Ele sabe todas as coisas. Ele disse lá em Isaías 29, o povo tá fazendo aí, ó, mas não entenderam ainda o que é adoração. A adoração não é parte de sua vida, é a sua vida. Eita glória, essa frase é forte. A adoração não é parte de sua vida, é a sua vida. Se você ser feita de adoração, você vai ganhar o coração de Deus mais e mais. Ele vai se comprometer com os seus compromissos. Ele vai se comprometer mais com sua vida. Ele vai viver mais, fazer mais por você. As cadeias vão ser quebradas, as portas vão ser alargadas, sabe? O caminho vai ser aberto, vai ser limpo. Por quê? Porque a sua vida é uma adoração. E eu te pergunto nessa noite, a tua vida está sendo uma adoração? Você pode analisar isso nessa noite? Será se eu estou sendo uma adoração? Será se eu estou sendo uma adoração que Deus olha e diz, meu Deus, ela me adora em espírito e em verdade. A alma dela, a mente dela, o coração dela me adora. Ah, e essa filha com quem eu me comprasse, a menina dos meus olhos, será que está sendo assim? A adoração a Deus não se limita aos cultos da igreja. É muito além. Pois nós foi dito, estejam sempre na sua presença. Salmo 105:4. Alguém disse para nós, estejam sempre na presença dele.
E cantem glórias e louvores ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Então a nossa vida é uma adoração, porque desde quando nós acordamos até a hora que se põe o sol, é o tempo todo adorando. Aleluias, glória a Deus. Louvar deve ser sua primeira atividade. Deve ser a primeira, assim que abrir os olhos pela manhã. Assim que abrir os olhos pela manhã. E a sua última atividade ao fechá-la à noite. Quando você fechar os seus olhos, a última atividade é louvar o Senhor. E quando você abrir os seus olhos, a primeira coisa que você tem que fazer é louvar o Senhor. Aleluias. Davi disse: eu darei graças ao Senhor o tempo todo. Minha boca sempre o louvará. Salmo 34:1. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. Não só culto, não só uma reunião de oração, não. Toda atividade pode ser transformada em uma adoração. Quando nessa atividade tem louvor, glorificação e agrada a Deus. E isso é muito interessante porque a gente consegue abrir o leque das nossas vidas e a gente consegue chegar mais profundamente, a gente consegue se entregar mais e entender que todo momento pode ser transformado em uma adoração. Pode ser falado dele. Pode ser falado das coisas que ele nos entregou, das nossas habilidades. Eu acredito que todo momento é oportuno para você exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu acredito. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus. Estamos todos aqui, né? Então a gente tem que às vezes acalmar os ânimos. Porque todo ato, todo momento pode ser transformado em uma adoração a Deus. Pode ser transformado em uma adoração a Deus. Tudo. E aí, como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus. Olha para mim. Tudo que você está fazendo é para Jesus? Tudo que você está fazendo é para Ele, é para glorificar o nome dEle? Vocês acreditam que todo esse movimento que estava acontecendo aqui era só para minha filha entrar na live? Gracinha, né? Coisa linda. Filha, tu é linda. Mamãe te ama. Então, assim, fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo sua conversa contínua com Ele durante a atividade. Durante aquele momento que você está fazendo para Ele, entregando tudo para Ele, sendo como se fosse para Ele, você está ali conversando com Ele. Isso completa, sabe? Isso completa esse fazer como se fosse para Jesus. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. E este é o segredo de um estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fosse para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Você sabia disso? Você sabia disso? Portanto, entreguem a vida cotidiana, diária, todo tempo, todo momento, como dormir, comer, trabalhar e passear. Entregue a Ele como se fosse uma oferta. Você já imaginou que mais engraçado que você pode achar? Não, Deus é tão Caxias. Algumas pessoas podem achar, não, porque andar com Deus é tão cheio de erros e complicado, cheio de normas e lei. Ele tá falando, me entregue, conte, olha, cotidiano, todo sempre, a todo momento, o prazer, o dormir, o trabalhar, o passear. Você acredita que o passear, o descansar é da parte de Deus? Me entregue como se fosse oferta. Gente, isso é muito poderoso. Quantas pessoas deixam de viver porque não, agora eu vivo para Deus, sendo que tudo que há na pessoa é para glorificar, é para adorar a Deus. Porque Ele criou tudo isso aqui para mim e para você.
Gente, isso é poderoso demais. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente da sua presença. Quando realiza sabendo que Ele está ali. Quando você realiza sabendo que Ele está vendo. Que você vê que Deus está manifestando ali. Quando você consegue contribuir num ato, num trabalho, numa decisão, num crescimento, numa empresa, no meio de pessoas. Gente, você pode olhar e ver. O Senhor está aqui. Ser consciente que Ele está presente, mesmo que você não esteja vendo. Que quando você desenrola alguma coisa que é preciso ser desenrolado, você vê que Ele trouxe a saída. O fio que estava solto. Que Ele mostrou o caminho para você. Que Ele te deu a luz. Que Ele te deu aquele insight assim, ó. Dá aquela luz assim na sua mente. Eita, é assim que eu devo fazer. É Ele que está fazendo por você. Mas quantos estão trabalhando e fazendo tudo pela força do seu braço e esquecendo que Ele está ali do ladinho? E esquece que Ele tem todas as emoções e que Ele se sente, Ele sente. Poxa, eu queria tanto que ela entendesse que eu estava aqui do lado. Tanto que ela sentisse que eu estou aqui presente. Que quem estava ali conectado com ela não voltou do mesmo jeito. Que não foram para casa da mesma forma. Que aquela pessoa que eu visitei, que eu fui ali no quarto e eu vou falar sobre mim, que eu trabalho no hospital, eu faço visitas no leito, que ela não vai amanhã acordar da mesma forma. Quando eu sair dali não vai ser mais a mesma conversa, o mesmo sentimento. Porque eu fui ali, eu trouxe algo de novo, eu trouxe uma luz, eu cumprimentei, eu sorri, eu dei um bom dia, eu animei, eu falei, vamos abrir essa janela, vamos ver o sol. Você já parou pra pensar que Ele tá ali? E que muitas vezes tu entra e sai, conversa com um, conversa com outro, manda mensagem, se preocupa com tantas coisas e não percebe que Ele tá ali com você. Ele quer que você o perceba, é consciente, tenha consciência disso. Ele está ali, a presença dele está ali. O trabalho que você desenvolve é o Senhor que criou, sabe? Ele é o criador de todas as coisas. E quando Ele cria todas as coisas, tem a glória dele. A glória dele. Ontem, na aula de ontem, eu falei, olhe para o seu redor, veja a glória de Deus aí. Olhe para o seu trabalho, vê a glória de Deus aí. Contemple a glória de Deus aí. Ah, mas está difícil, meu trabalho é complicado, pessoas difíceis. Ei, Deus ama pessoas. Começa com pessoas e termina com pessoas. Veja a glória de Deus aí. Ela está aí. A sua presença está ali. Se Ele não tivesse, Ele não tinha lhe colocado, não tinha abrido esse lugar, Ele não estava... Gente, entenda, a glória de Deus é muito maior e mais poderosa que você possa imaginar. E eu acho que Ele quer que a gente aprenda a dar valor até os lugares que ninguém valoriza, porque Ele está ali também. Ele está ensinando você e ensinando muito mais a mim. E isso é maravilhoso, porque eu sei que vai chegar em algum lugar. E o caminho é a eternidade. Porque a gente vai cumprir o que tem que ser cumprido e quando chegar lá a gente vai ver tanto que foi importante cumprir para poder viver e apreciar o que está lá. Isso aqui é o caminho, o processo. A verdadeira adoração reside em apaixonar-se por Jesus. Será que você é apaixonada por Jesus? Será que você consegue falar hoje, eu sou apaixonada por Jesus? Eu quero que você, nessa noite, ou nessa manhã, nesse momento que você está assistindo essa live, manhã, à tarde, à noite, eu quero que você poste uma foto e diz, eu sou apaixonada por Jesus. Eu quero que você compartilhe desse sentimento. Eu quero que você coloque isso consciente. E por que ele não precisa fazer exercício quando eu escuto algo? Para ele fixar na sua mente, para sua mente não te sabotar. Você precisa ouvir algo de poder, de mudança, de ensinamento, de aprendizado. E você já tem que colocar em prática. E eu quero que você poste uma foto sua e você coloque assim, eu sou apaixonada por Jesus. Por quê? Porque tem que ter consciência que Ele está ali presente, que Ele está vendo e que nós somos apaixonados por Jesus. Vamos para a nossa reflexão? Tema para a reflexão de hoje é: fui planejada para agradar a Deus. Versículo para você memorizar hoje. O Senhor está contente com o seu povo.
Ele diz Salmos 149. E aí eu te pergunto, ele tá contente mesmo? Ele tá contente contigo? Você tá mesmo agradando a ele? Ele tá sendo o primeiro na sua vida? Ele é o primeiro da sua história? Ele é o primeiro das suas finanças? Ele é o primeiro dos seus sentimentos? Ele é o primeiro das suas ações? Ele é o primeiro do seu trabalho? É para ele? Ele tá mesmo contente? E a pergunta para meditar hoje é: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Que tarefa, que ação, que movimento, que jeito, o que eu posso estar fazendo como se fosse diretamente para Jesus? Aquela ligação para aquela pessoa que precisa ouvir um "eu te amo". Aquela pessoa que você nunca mais perguntou como ela estava. Aquela pessoa que está precisando de uma conversa, de um ombro amigo. Ou aquela pessoa que está precisando de uma oração. O que você pode hoje colocar para ser executado, feito por você, que tivesse ligado diretamente com Jesus? Diretamente para Jesus. É no seu trabalho, é na sua casa, é com sua família, é com seus entes queridos. Com quem que você pode hoje fazer uma ação que fosse diretamente ligado com Jesus? Não tem propósito nem identidade quando você não está ligado com a fonte. Se você só tem propósito e identidade ligado com a fonte que te fez. Não tem como, sabe, o celular fazer o desempenho dele todinho se não tiver um chip, se não tiver uma operadora. E assim sucessivamente por várias coisas e várias áreas. É necessário. E nós vamos caminhando até esse dia perfeito. Até a gente terminar esses 40 dias de identidade e propósito. E vendo como é maravilhoso seguir as ordenanças, os comandos, aquilo que ele nos entregou, que está disponível para todos, sem nenhuma distinção. Ele não vê etnia, ele não vê cor, ele não vê cabelo, não vê composição corporal, ele não vê nada disso. Ele só vê a tua mente, que é o teu coração e o teu espírito. E é isso que ele procura, verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E é isso, gente, obrigada pela companhia nessa 8ª aula. Nós vamos amanhã para a 9ª aula, espero você aqui. Convide alguém. Ei, cadê as enganjadas do Propósito C? E aí, cadê as mulheres aí, todas permanentes? Porque a gente tem que ter constância para poder conquistar o reino de Deus. É por força. Ah, se não for por força, a gente não chega lá. A gente desanima, outras coisas ficam com prioridade. E o Senhor quer dizer o que na adoração? A adoração é prioridade. Não é louvor, não é um cântico, não é uma música. É a prioridade que nós damos a Ele. Essa é a verdadeira adoração ao Senhor. Se a gente colocar outras coisas na frente, a gente não está adorando a Ele. A adoração de coração, de espírito, de verdade, é a adoração que eu coloco ele em primeiro em tudo. Tanto no meu dormir, no meu comer, no meu trabalhar e no meu passear. E é esse exercício que você tem que fazer. Colocar ele em todas as coisas e em primeiro lugar. Gente, um abraço, um beijo no coração. Eu amo vocês e até o nosso 9º dia com um novo tema. Até terminar a nossa imersão de identidade e propósito. Beijo, até a próxima live.